E nós estamos aqui nessa série Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Talvez tenha pessoas aqui que nunca leram o livro Atos dos Apóstolos, mas é um livro interessante para você conhecer, porque ele é único. Por que eu digo que ele é único? Porque os evangelhos, nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e os evangelhos muitas vezes até repetem algumas histórias que Jesus fez, mas Atos não. O único livro na Bíblia que fala dos Atos dos Apóstolos, ou seja, do que os apóstolos fizeram, é esse livro, não tem outro na Bíblia. E quem escreveu ele foi Lucas. Escreveu o primeiro, parte 1, que é o Evangelho, e a parte 2, que é o Atos. Então Lucas escreveu 60 anos da história do cristianismo, 30 anos da vida de Cristo e 30 anos depois de Cristo. Então olha que história tão linda que nós temos em nossas mãos, os primeiros 60 anos do cristianismo. Então vale a pena você ler esse livro, vale a pena você estudar esse livro. E o tema da semana passada, né? Cristo vai e o Espírito Santo vem, porque é isso mesmo que acontece. O finalzinho dos evangelhos continua em Atos. Então Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus subiu e o Espírito Santo desceu, né? Assim nós vamos ver hoje sobre esse assunto. O tema da mensagem de hoje: a descida do Espírito Santo. Então, se você gosta de anotar, você pode anotar aí na sua caderneta, no seu celular. O tema de hoje da pregação é a descida do Espírito Santo. Esse inclusive é o tema da minha Bíblia aqui, na minha Bíblia Almeida, está aqui o tópico, a descida do Espírito Santo, no capítulo 2. Eu vou explicar o que aconteceu aqui então. Nós cremos na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas, a Trindade. E cada uma dessas pessoas da Trindade teve um papel específico na história da humanidade. O Pai, Deus, criou, Gênesis 2, Deus criou o homem. Então depois o Filho, Jesus, é o Redentor. Deus é o Criador, Jesus é o Redentor. Ele morreu na cruz, Jesus Cristo. E agora o Espírito Santo é o Consolador. O Espírito Santo, Jesus Cristo voltou e o Espírito Santo ficou aqui na terra conosco, desceu. Então o Espírito Santo agora é o nosso Consolador, está presente em nós. Eu costumo ensinar isso da seguinte forma: eu gosto de falar uma ilustração, que um dia estava a Trindade reunida, um dia estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos numa mesa, conversando. E aí um falou assim: vamos criar o ser humano, façamos o homem, a mulher, a nossa imagem, semelhança. Aí eles falaram: boa ideia, vamos criar o ser humano. Aí o outro falou assim: mas se eles pecarem? E se eles desobedecerem? Aí o outro falou assim: eu morro na cruz por eles, se eles desobedecerem. Aí o outro disse assim: mas e eu quero participar, você vai criar, você vai morrer, eu também quero participar. Então quando você voltar para o céu, eu fico lá no seu lugar. Essa história não está na Bíblia, meus irmãos, mas ela é bíblica, porque isso chama-se a economia da Trindade, ou seja, cada pessoa da Trindade teve um papel na história missiológica de Deus. O Pai criou, Jesus, nosso Redentor, ou morreu na cruz por nós, e o Espírito Santo atualmente é o nosso Consolador.
Deus conosco presente aqui. Tem uma outra ilustração que eu gosto de falar sobre a Trindade, para você entender o papel de cada um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma vez um motorista de aplicativo, o Uber, né? Nós chamamos de Uber, pegou um passageiro, passou em frente de uma casa e o passageiro falou assim: aquela casa é minha. O Uber falou: bonita casa, seguiu o seu caminho. Depois de uma semana, passando naquela mesma rua, em frente daquela mesma casa, um outro passageiro do banco de trás disse: aquela casa é minha. O Uber falou: mas uma semana atrás o outro falou que era dele, agora ele está falando que é dele. Tudo bem. Passou uma outra semana, na mesma rua, passando na mesma casa, um outro terceiro passageiro passou no mesmo lugar e falou: essa casa é minha. Ele falou: está de brincadeira. Mas os três estavam falando a verdade, porque naquela época que o primeiro disse aquela casa é minha, ele tinha acabado de construir a casa, estava colocando à venda. E naquela semana que o segundo passageiro estava no seu veículo, ele tinha comprado de comprar a casa. E na outra semana ele já tinha conseguido alugar, porque ele comprou para aluguel, então ele já tinha alugado a casa, então estava o terceiro morador. Então estava tudo certo. Um construiu, o outro comprou e o outro alugou. Ou seja, a Trindade também é assim. Deus nos fez, Deus nos construiu, Jesus Cristo nos comprou e o Espírito Santo mora em nossos corações hoje. Isso é a economia da Trindade. Deus nos fez, Jesus nos comprou e o Espírito Santo mora em nossos corações atualmente. Então eu espero que você, com essas duas ilustrações, você tenha entendido um pouquinho mais do que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez e faz por nós. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. A gente parece que tem uma dificuldade com o Espírito Santo. Parece que a gente fala muito de Jesus, vai com Deus, Jesus te abençoe. E o Espírito Santo, quem que é? Nossas músicas, nós estávamos falando sobre isso hoje com o pessoal do louvor, após o culto da manhã. Nossas músicas, quase não tem músicas que falam sobre o Espírito Santo, são poucas. Parece que há um desconhecimento teológico do que é o Espírito Santo. Os nossos hinários, nossas canções modernas estão precisando, nós precisamos de novos compositores que falem do Espírito Santo na nossa geração, porque Ele é Deus. Você pode orar a Deus, você pode orar a Jesus e você pode orar ao Espírito Santo. Não é a Trindade, meus irmãos? Você pode adorar a Deus, você pode adorar Jesus e você pode adorar o Espírito Santo, porque eles são a mesma pessoa, a mesma substância, a mesma essência, a Santíssima Trindade. O mistério da fé, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, lá no último versículo ele fala assim: que a bênção do Senhor Jesus, e o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre vocês. É a Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, esse texto de hoje, nós estamos nessa série, né? Então cada semana a gente vai falar um pouquinho do livro de Atos, cada capítulo do livro de Atos. Então, eu não vou falar daqui todos os capítulos, estou pensando em fazer essa série em 2 meses, em junho e julho. Então eu vou resumir o livro aqui com vocês, mas esse texto é importante, porque é a descida do Espírito Santo. Então, vamos ver lá o versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é Pentecoste? Para você nunca esquecer, é 50, penta, lembra que o Brasil é pentacampeão, 5, tetracampeão, 4, penta, 5, Pentecoste, 50. Pentecoste era uma festa que acontecia 50 dias após a Páscoa. 50 dias após a Páscoa, uma festa judaica, até hoje eles comemoram
essa semana de Pentecostes lá. Então Jesus morreu numa Páscoa judaica, e aí depois de 50 dias ele derramou o Espírito Santo, né? Os discípulos estavam esperando ali, congregados, o dia da promessa, que o Espírito Santo seria derramado. Jesus disse: eu vou preparar lugar, mas deixarei o Espírito Santo com vocês. Eles estavam aguardando esse dia, e caiu exatamente no dia de Pentecostes, 50 dias após a sua morte, na semana da Páscoa. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Espírito Santo, ele tem alguns símbolos na Bíblia. O símbolo da pomba, lá no batismo de Jesus, o símbolo do Espírito Santo é uma pomba, mas ele não é uma pomba, gente, é um símbolo. Aqui em Atos, o símbolo do Espírito Santo, primeiro, o Espírito Santo veio como um som, diz o texto, de repente veio do céu um som. Segundo lugar, o Espírito veio como um vento, o vento também é um símbolo do Espírito Santo. Em terceiro, o Espírito veio em línguas como de fogo, o fogo também é símbolo do Espírito Santo. Símbolo, pomba, vento, som, fogo, símbolo do Espírito Santo. Ele não é isso, é um símbolo. Então eles estavam naquela reunião, e de repente aconteceu esse momento histórico, esse momento único, que foi a descida do Espírito Santo. Jesus vai e o Espírito Santo vem. Esse fato, gente, não se repete mais. Esse fato foi único. Esse fato já aconteceu. Então você não precisa ficar pedindo até hoje para o Espírito Santo descer de novo. Não, ele já desceu. Ele já está aqui. Nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente ora assim: ô Espírito Santo desce, e ele fala: ei, eu estou aqui já, meu filho. Tem uma música que eu acho muito bonita, inclusive, mas teologicamente a letra, ela fala assim: eu navegarei no oceano do Espírito. Ela é bonita. Aí o refrão fala assim, ó: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Mas gente, ele já veio, não precisa falar para ele vir de novo. Toma cuidado com a letra, porque senão a gente vai falar assim: Jesus morre na cruz, morre na... Eu já morri, meu filho. Já aconteceu, gente. Deus cria o ser humano, eu já criei. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É um fato único, é um fato histórico, é um fato bíblico. O Espírito Santo já desceu, ele já está aqui. Então nós não temos que pedir para o Espírito Santo descer, nós temos que pedir para ele nos encher. Aí a música que nós cantamos hoje: enche-me até transbordar. Então nós temos que pedir a plenitude do Espírito Santo, e não para ele descer, porque ele já veio. Imagine você orando na sua casa: desce Espírito, desce, desce. Ele fala: ei, bate assim no seu coração: já estou aqui dentro, eu já desci lá em Pentecoste, né? Isso é importante a gente estudar a Bíblia, meus irmãos, porque senão a gente fica sem orientação, fica falando o que a gente pensa, não é o que a gente pensa, é o que a Bíblia diz, né? As músicas são compostas por pessoas que às vezes não têm uma formação teológica. Compositores não são... Uma música que a gente canta não é a Bíblia, é uma música. Não, pastor, porque a música diz. Não, mas a música não é Bíblia. Às vezes a pessoa pode ter um desvio teológico. Então a gente tem que ter esse crivo, essa mente de entender o que nós estamos cantando, o que nós estamos orientando as pessoas, porque o que a Bíblia diz: ele já desceu, ele já veio, ele já está aqui na terra, ele já está morando em nós.
E aconteceu ali o fenômeno das línguas, né? Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Talvez aqui é um dos assuntos que trouxe mais divisão na igreja cristã. Talvez esse capítulo 2 de Atos foi um dos capítulos mais mal interpretados na história do cristianismo, porque igrejas se dividiram entre o movimento reformado, o movimento pentecostal, dizendo, não, agora a gente é pentecostal, porque agora a gente é a turma do Espírito Santo. Igrejas se dividiram por causa dessa passagem aí. Então a gente tem que entender o que o texto está nos ensinando, o que a passagem bíblica está dizendo. Aí os pentecostais, eles falam assim, não, porque esses sorveterianos, né? São os presbiterianos, né? Sorveterianos, trouxe muita divisão. Surgiu uma igreja, inclusive, nos anos 80, chamada Igreja Presbiteriana Renovada. Existia a igreja presbiteriana tradicional e surgiu a igreja presbiteriana renovada, exatamente por essas questões teológicas, discussões teológicas. Eu me entristeço quando a igreja se divide, porque o propósito de Cristo não era divisão, era a unidade. Sejam um. Então a gente precisa hoje aqui debruçar nessa passagem para entender realmente o que aconteceu naquela passagem, né? O que está falando ali na tela, no texto. Hoje eu vou voltar na passagem, você vai entender. Escute o que eu vou falar, depois você faça o seu julgamento. Hoje existe um termo que fala assim, você é batizado com o Espírito Santo? Talvez alguém já perguntou isso para você. Você é batizado com o Espírito Santo? Aí você fala assim, como assim batizado com o Espírito Santo? Fui batizado na IPI lá no altar, agora com o Espírito Santo? Não, porque você já falou em línguas. Olha aí, peraí, vamos entender. Mas o que é então esse batismo com o Espírito Santo? Não, então existe uma linha teológica. Existem várias teologias, gente, várias ideias. Existe teologia da prosperidade, existem várias. Existe uma linha teológica que fala assim, que você tem que falar em línguas. Se você não falar em línguas, você não tem o Espírito Santo. E uma vez eu fiz uma pregação aqui na igreja, como essa, e eu fiz uma explicação assim, eu falei, olha, para com essa besteira de achar que você não tem o Espírito Santo. Todos nós temos o Espírito Santo, eu disse. E eu falei assim, que você tem Jesus? Tenho. Você tem os três. Eu falei, é como uma promoção do McDonald's, compra um, leva 3. Sabe aquela promoção? Número 1, Big Mac 1, aí vem o que? Vem a coca, a batata e o lanche, vem 3. E aí eu falei, assim também na igreja, aceitou Jesus? Já recebeu Deus, o Filho e o Espírito. Aí uma pessoa aqui da igreja fez um desenho e me marcou no Instagram, achei bonitinho, a Sara, pena que ela não veio hoje, ela fez esse desenho, está lá no meu Instagram. Aí ela colocou lá, ó, pague 1, leve 3, essa é a Trindade. E ela disse que sou eu ali pregando, né? O cabelinho até que parece. Então, mas é isso que eu acredito, meus irmãos. Eu acredito que quando você aceita Jesus, você já recebeu o Espírito Santo. Para com essa besteira. Ah não, porque agora eu tenho que esperar eu falar em línguas. E aí tem pessoas que ficam angustiadas, porque aí pastor, eu não falei em línguas ainda, não sei o que, não está falando, e aí vai aquela angústia. Eu já ouvi pessoas com essa preocupação.
essa ideia de que você vai receber uma segunda bênção, como se a línguas fosse um sinal que agora você tem o Espírito Santo. E é comum você, até às vezes você ouvir igrejas, cultos, onde o pastor fala assim: vai, ô crente enferrujado, abre essa boca aí, começa lá, vai, solta essa língua. Aí você está lá, amém, estou falando aqui também, mas fica um negócio assim forçado. Uma vez eu fui num congresso, e o pastor dizia que eu tinha que falar em língua naquele congresso. E aí eu fui lá e ele dizia: vai, fala aí, lá. E eu ficava lá, e eu ficava. Entendeu? Eu queria estar no movimento. Né? Será que é esse o propósito de Atos 2? Nós vamos ver aqui isso hoje. Eu fico preocupado porque quando Paulo fala sobre as línguas lá em Coríntios, ele fala muito claro: tem que haver ordem no culto. Se alguém falar, tem que ter quem interprete, porque se chegar um visitante, estiver falando em língua, o visitante vai ficar escandalizado, diz Paulo. A gente vê hoje, pessoal, no meio do culto, algumas igrejas, até CD, não existe mais CD, né? Na época de CD, eu lembro, eu comprava uns CDs, eu lembro de pegar um CD, aí no meio da música, a pessoa começava lá, no meio da música, eu fui um visitante ouvindo isso, não vai entender nada. Porque Paulo diz: se um som for emitido e não der a ordem certa, a trombeta não der a ordem certa, como que eles vão se preparar para a batalha? Paulo está falando sobre o dom de línguas lá, de ser uma coisa que tem que ser comunicação, edificação. Não é para você ficar falando. Aí tem aqueles crentes assim, que se alguém fala em língua, fala: nossa, até arrepiei, pastor. E outros falam assim: esse é fervoroso, falou em língua, esse é crente. Então o pastor Daniel é fraquinho, né? Por quê? Porque meu objetivo aqui não é falar em língua, o objetivo aqui é comunicação. Você tem que sair daqui entendendo o que eu estou pregando. Que adianta eu falar 1000 palavras em língua e você falar assim: não entendi nada que o pastor pregou. Comunicação. E o que aconteceu em Atos foi um milagre da comunicação. Veja o texto. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um, olha essa parte, meus irmãos, porque cada um os ouvia falar no quê? Na sua própria língua. Eles ouviam falar em sua própria língua. Eu fico imaginando aquelas reuniões da ONU. Sabe a reunião da ONU? Está o presidente do Brasil, aí todo mundo está com fone de ouvido, cada um está ouvindo no seu idioma aqui, a tradução simultânea. O que é da Coreia está entendendo, o que é dos Estados Unidos está entendendo, o que é da China, mandarim, e os caras tudo entendendo. Aí sobe lá na ONU, o árabe lá, sei lá o que, o judeu, e aí fala lá em hebraico, e todo mundo aqui está entendendo. Foi isso que aconteceu, aqui um milagre da comunicação em Atos 2, porque gente, onde há o Espírito não há confusão, onde há o Espírito há unidade, ajuntamento e a comunicação. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. O texto continua, versículo 7. Estavam atônitos, se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medas, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pão da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações da Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Gente, olha o tanto de idioma que tinha ali. Veja tanta cidade que eu falei ali: Judéia, Capadócia, Ásia, Egito, romanos, árabes, cretenses, grego, vários idiomas, e ali cada um entendia
o outro. Tem uma passagem na Bíblia chamada Torre de Babel. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 11. O que foi a Torre de Babel? A Torre de Babel está ali logo após o dilúvio, capítulo 11 de Gênesis. E Deus falou para aquelas pessoas que eles deveriam multiplicar, Adão e Eva, né, multiplicar e povoar a terra. Mas eles queriam ficar juntos, e eles queriam fazer uma torre para que o nome deles fossem famosos. E Deus diz que confundiu as línguas. Para quê? Para que eles parassem com aquele orgulho humano, a vaidade humana, e que eles se espalhassem. Isso foi a Torre de Babel. Espalharam-se. Pentecoste, ao contrário, é ajuntamento. Pentecoste é comunicação. Pentecoste é unidade. Pentecoste agora todo junto, falando a mesma língua, dizendo: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não importa se você é árabe, se você é grego, não importa, importa que todos temos que nos unir, o mesmo propósito, gentios, judeus. Quando Paulo fala sobre dons espirituais, Coríntios 12:30, Paulo diz muito claro: tem todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todas? Gente, são perguntas retóricas. Sabe aquela pergunta retórica? Já sabe a resposta, um sonoro não. Nem todos têm o dom de curar, nem todas as pessoas falam línguas, é um dom. Então o que eu quero dizer? Você obrigar a todos falarem em línguas, dizendo que aquela pessoa não fala em língua, ela não tem o Espírito Santo, gente, é de uma ilógica, é de uma loucura bíblica. Não há embasamento bíblico para você dizer que aquela pessoa só tem o Espírito Santo se ela fala em línguas. Primeiro, que o livro de Atos não foi isso que aconteceu, e segundo, Paulo deixou bem claro que é um dom. E se é um dom, um tem e outro não. Ah, pastor, você não crê no dom de línguas? Creio, eu creio em todos os dons. Eu entendo só que o dom de línguas, ele é um dom, e não uma obrigatoriedade, e muito menos um sinal do batismo com o Espírito Santo. Então eu quero acalmar você nessa noite. Você já tem o Espírito Santo, meu irmão. Eu já tenho, ele habita em nós. Para com essa ideia. Olha, quando Paulo fala sobre os dons, ele diz assim, que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. Posso falar uma coisa para vocês? Eu não tenho o dom de línguas. Eu não tenho o dom de línguas. Todas as vezes que eu falei em línguas, foi na base da pressão. Foi nesses congressos malucos, nesses negócios que eu ia. Quando eu tinha assim, eu tinha tanta fome por Deus, gente, que eu não preocupava a placa. Eu entrava em qualquer igreja. Eu tinha uns 15 anos, 16 anos, aí vai ter culto lá, bora, vamos para lá também, vai ter culto aqui, vamos ali também. Não tinha isso, eu ia em tudo. Então, eu não tinha o entendimento. Mas o que eu quero dizer, eu creio que Deus me deu outros dons. Muitas pessoas falam assim: nossa pastor, quando você prega, eu entendo. Isso chama-se dom do ensino. Agora você fala assim: pastor, eu não tenho o dom do ensino. Tudo bem, você não tem, mas você às vezes pode ter o dom de línguas. Por quê? Porque assim o Espírito Santo faz, distribui de acordo com o que lhe apraz. É um dom, e tem vários dons. Só que o dom de línguas, meus irmãos, ele tem que ser usado com sabedoria. Se alguém fale,
tem alguém que interprete. Você imagina aqui o nosso pessoal do louvor aqui cantando, louvando. Aí começa lá. Vocês não vão entender nada, gente, que está falando. E se chega um visitante na igreja, fala assim, cara, esse povo aqui é muito louco, hein? Eu vou encerrar. As aplicações práticas. A primeira aplicação prática, vamos ver na tela? O Espírito Santo já habita em nós, Ele já está em você, Ele está em mim, independente se você tem o dom de línguas ou não tem, porque Ele é um dom, Ele está em todos nós. Segunda aplicação, vamos ver na tela, segunda, enchimento diário do Espírito Santo. Então, vamos parar com esse negócio de ficar assim, desce Espírito Santo, desce, porque Ele já desceu. O que a gente tem que fazer agora é o quê? Nos encher. Como que nos enchemos dEle? Lendo a Bíblia, orando, indo à célula, indo ao culto, ouvindo louvores. Vocês lembram daquele texto de Efésios 5:18? Não se embriaguem com o vinho, mas encham-se do Espírito, falando com salmos, hinos, cânticos espirituais. A música é uma ferramenta maravilhosa para você se encher, os louvores. Sabe quando você está com o carro, o seu carro pode ser até hoje elétrico, né? O tanque baixo, o tanque vazio, você tem que encher o tanque, você tem que passar lá no posto, e você tem que encher o tanque, ou se for carro elétrico, tem que carregar a bateria. Assim a vida cristã, meus irmãos, tem que ter um enchimento diário, porque a bateria acaba, o tanque esvazia. Se você vir aqui no culto domingo, ficar uma semana sem orar, sem ler a Bíblia, você vai esvaziando-se. Nós temos que nos encher, porque Ele já habita em nós. E sabe o que a Bíblia fala? Não entristeceis o Espírito Santo, porque Ele habita em vós. Entristecer, então, santidade, enchimento. E por último, vamos ler o terceiro? Sinais genuínos de uma conversão. Pastor, o culto foi uma bênção ontem. O que foi? 30 pessoas falaram em línguas. Será que isso é um sinal genuíno? Irmãos, é muito fácil levantar a mão, é muito fácil chorar, é muito fácil gritar, mas sabe o que é um sinal da conversão? Não é esse barulho externo, é uma conversão interna. É você tratar melhor a sua esposa, o seu marido você tratar melhor, é você ser um aluno exemplar, é você respeitar os seus pais, é você ser um funcionário dedicado, é você ser um cristão de verdade, é você sair daqui da igreja e dizer não para o mundo. Isso é um sinal de conversão. Ai pastor, aquele irmão é cheio do fogo do Espírito Santo. Por quê? Porque ele levanta a mão, ele grita, ele chora, ele sapateia. Meus irmãos, às vezes você menospreza uma pessoa que ela está sentadinha lá no cantinho, mas ela está com o coração quebrantado e contrito. O sinal do Espírito Santo não é barulho, é interior. Isso só Deus vê. Só Deus vê. Jesus falou assim: pelos frutos vos conhecereis. Sabe quais são os frutos do Espírito? Amor, bondade, paciência, delicadeza, mansidão, domínio próprio. Então aí que é o sinal da conversão, não é falar em línguas. Há muito barulho, gente. As igrejas hoje, parece que há um culto, um estímulo. O culto foi bom hoje, por quê? Porque a gente chorou, gritou, esperneou. Teve pregação da palavra? Não teve. Será que nós não estamos perdendo os verdadeiros propósitos que Cristo tem para nós? Irmãos,
nós não podemos ser deixados levar. Isso é importante, a nossa igreja está crescendo. Não podemos ser deixados levar pelos ventos, pelas histerias coletivas, pelo barulho falso, pelo barulho estranho, não. Muitas igrejas, quando experimentaram um crescimento, vem muitas heresias juntos. Nós temos que estar firmados na palavra. Ser um culto avivado, sim. Chorar, louvar, cantar, levantar as mãos, sim. Mas com ordem e decência. Sempre perceber o que nós estamos pregando, cantando, ensinando, se está de acordo com a palavra de Deus. Eu não sou contrário a uma igreja viva, ao contrário, eu creio numa igreja viva, uma igreja avivada, mas sem esquecer da doutrina. Da doutrina. Porque muitas igrejas, quando experimentaram um crescimento, se perderam na doutrina. Então, isso que eu estou dizendo para você aqui, nessa noite, é com muito carinho, com muito respeito. Você fala em línguas? Falo. Leia lá o que diz Paulo, as orientações que ele passa sobre esse assunto. Não use de maneira imprudente esse dom.